Uma boa tarde, paz do Senhor a todos. Um pouco cansado, deu que ver para chegar até esse local. Tivemos que abrir um carreiro para poder chegar até esse ponto, que acreditamos um ponto muito antigo em que viemos. Mas achamos aqui um local que é parecido com o que é uns 3 anos a mais ou menos 3 anos atrás que nós viemos, né? Aqui nesse local, no monte, a orar, né? Deus tem uma palavra ao meu coração e ao teu nessa tarde. Uma palavra em que Deus me usou alguns dias, por assim dizer, né? E pregando em um certo local. E eu creio que Deus falou a muitos corações ali e vai falar em nossos corações também. A passagem em Lucas, capítulo 10, versículo 57, nos diz assim, né? Eu estou um pouco suado, a obra é picada, mas é para a glória de Deus, né? Para poder chegar até aqui. Versículo 57 de Lucas 9 diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um Senhor: Seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Bom, nesse primeiro versículo, nesses dois primeiros, vemos que esse homem chega a Jesus, dizendo que ia seguir ele aonde quer que fosse, né? Ou seja, não estava errado. Todos nós fazemos essas promessas a Deus um dia, né? A Jesus dizendo: Não, seguirei-te, farei tudo o que o Senhor me pedir. Aonde quer que for, eu te seguirei. Percebe que Jesus foi taxativo. Não disse para ele: Amém, nossa, que bom, né? Que bom que você quer me seguir, né? Só vai ter bênçãos no teu caminho, você vai ter só fartura. Mas não, Jesus disse assim, versículo 58, E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis. Percebe, as raposas tinham até onde dormir. E as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Percebe que o próprio Jesus já declarou ao homem: o preço de me seguir vai haver muitas lutas, perseguições, haverá momentos que você não tem onde reclinar a tua cabeça. O Filho do Homem não tem. As raposas tinham, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar, ou seja, deitar a sua cabeça e descansar. Ou seja, o homem não pensou no custo, na cruz, né, e no caminho, né? Custo de, algumas vezes, deixar de fazer coisas que lhe agrada, mas fazer coisas que agrada a Deus. A cruz no caminho, ou seja, perseguições, o peso da palavra que muitas vezes vem sobre nós. E a caminhada, né? O caminho muitas vezes é pedregoso, né? Cheio de espinhos, mas Jesus deixou bem claro, né? Deixou bem claro: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, né? Então percebo que ele responde diretamente, ele não foi em meio termos para esse homem. O segundo homem, no 59, diz assim, ele disse: Segue-me. Jesus falou para ele: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar seus mortos, porém tu vai anunciar o reino de Deus. Percebemos aqui que esse segundo homem, que Jesus chega e ele diz para que ele fizesse a sua obra, ou seja, segue-me. A palavra de Deus hoje nos diz assim e nos alerta: segue-me. Muitas desculpas são dadas. Veja que o primeiro queria. Jesus observou, alertou que haveria dificuldades. O segundo, Jesus pede: Deixe enterrar meu pai primeiro. Percebe que essa desculpa dele poderia ser, quem sabe, o pai já velhinho, ele pensando na herança. Ou quem sabe uma desculpa dizer: eu vou, depois eu vejo o que eu faço. Ou poderia ser, quando Jesus diz: Deixa os mortos enterrar seus mortos, uma pessoa morta espiritualmente, né? Veja que Jesus diz: Mortos enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Tu que está vivo, anuncia o reino de Deus. Mortos, pessoas espiritualmente mortas, podem enterrar pessoas mortas, mas espiritualmente vivas podem sim anunciar o evangelho de Deus. Ou seja, pessoas que estão espiritualmente na ativa, vivendo
o seu ápice do amor em Cristo, né? Talvez Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar seus mortos, porém tu vai anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos meus que estão em minha casa. Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui tem uma observação, amados, que muitas vezes é costumeiro do ser humano olhar para trás. Muitas vezes é costumeiro de pessoas que até servem a Deus hoje descansarem, né? Não no Senhor, mas descansar e dizer: eu fiz tanto para Deus, né? Eu fiz tanto para Deus. O bichinho, estou com fome, estou mordendo aí. Fiz tanto para Deus, então eu vou parar agora, porque no passado já ganhei muitas almas, no passado já tive muitas lutas e muitas vitórias. Percebe que quando ele olha para trás, ele não é apto para fazer o que passou, passou. Se foi para a glória de Deus, ganhou muitas almas, amém. Mas se foi um passado ruim, quem sabe, um passado de coisas que não agradavam ao Senhor, que sirva testemunho, mas mesmo assim, não olhe para trás, prossiga para adiante. Sendo uma boa pessoa no passado ou uma má pessoa, saiba e entenda que Deus quer te usar hoje, né? Deus quer te usar hoje. E não vai ser diferente com ninguém, né? Perceba que Deus, em sua infinita sabedoria, né? Estou mordendo. Estou mordendo o bichinho aqui. Nossa infinita sabedoria, Ele tem nos alertado a muitas coisas. O preço de seguir a Jesus, o que é? Ele diz em João 16:33, no mundo tereis aflições. Percebe? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Apenas isso. Alguns ainda acrescentam: vocês também vencerão. Não está na Bíblia, né? Isso é dito além do que ali está, mas quando diz no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, ele está dizendo: ó, se você ficar firme, com ânimo, você também vencerá. É isso que ele quer dizer, mas não está escrito ali. Mas podemos entender que é isso. Jesus dizendo: você terá sim aflição, mas você é vencedor no meu nome. Você é vencedor em Cristo Jesus. Você é vencedor usando o poder que você tem nas minhas palavras. É isso que Jesus quer dizer. Amados, percebem que aqui pelo versículo 62, né, como diz aqui, lança a mão do arado, não é apto para o reino de Deus. Vemos que a alma do Senhor não tem prazer na alma na alma daquele que se recua. Ou seja, se você recua e pensa que está fazendo algo de certo, eu vou recuar para depois dar um embalo e quem sabe saltar. Não. A palavra nos adverte, amados, que nós temos que perseverar, ficar firme e resistir ao diabo e ele fugirá de nós, a palavra diz. O que é resistir? Resistir é ficar firme, pronto. Quando você perceber algo de errado, que o inimigo vem ao teu encontro, né? Ou seja, usando pessoas, palavras que vêm contra você, palavras que não edificam, palavras que, quem sabe, te entristecem, você tem que permanecer firme. Mas também lhe adverto, né? Vamos advertir assim as pessoas que brincam com o que é errado, com o que é pecado. Hoje uma das maiores artimanhas que o inimigo tem inventado e conseguido êxito é destruir famílias. Homens e mulheres, grandes homens e mulheres que outrora serviam ao Senhor, hoje estão caídos, né, porque brincaram com o pecado, seja qual tipo de pecado, mas o principal é quando ele consegue destruir uma família, né, um homem ou mulher que acha que pode brincar com o que é errado e amanhã depois a família está destruída. Isso é porque tem tido muito êxito
em muitas famílias. Que o Senhor possa falar mais e mais nessa tarde sobre a tua vida, sobre o custo de servir a Jesus, sobre a maneira em que Ele chega a mim e a você. Ele nos conhece e Ele nos adverte. Fazer a minha obra, né, semear o meu evangelho, ao qual eu lhes mando, vai ter um custo, mas Ele está conosco. Se Ele está conosco, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nosso Deus possa nos ajudar a perseverar até o fim, receber a coroa da justiça, a coroa da vida que está preparada para nós. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, aqui nessa tarde, eu te pedir humildemente, Senhor, alcança esses que estão assistindo esse vídeo. Abençoa suas vidas, seus lares, Senhor. E na caminhada que estão fazendo, muitas vezes, pensando em desistir. Quem sabe muitas vezes olhando para trás, pensando, outrora era muito bom. Se eu pudesse voltar àquele tempo. Senhor, tira isso de sua mente. Eles têm que ver agora o presente, porque o passado ficou, seja ele como for. Bom ou ruim, ele ficou. Em boas obras ou más obras, ele ficou para trás. Que eles possam prosseguir de agora em diante, com o Senhor lado a lado, caminhando, para que possam sim perseverar. Senhor, nos instrui da maneira que devamos andar e falar, representando ao Senhor. Em um mundo tenebroso, em que muitas vezes o inimigo tem se levantado, contra famílias, Senhor, contra famílias que muitas vezes têm sido abaladas e destruídas. Mas o Senhor está no comando e no controle, eu creio, em nome de Jesus. Para a honra e glória do santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Amém.